meus amores, tudo bem? Que saudade eu estava de vocês! Eu voltei! Mas, como vocês sabem, esse tempo eu fiquei fora foi por um bom motivo, né? Vamos conhecer o motivo? Olha só! Ai, que coisa mais linda, gente! Essa daqui é a Laurinha. Ai, que tudo! Oi, Laurinha, tudo bem? Hoje a gente voltou aqui para dar aula, né, para vocês, e a Laurinha tá aqui me acompanhando, né? Depois de 4 meses e meio, ela tá aqui com a gente agora pra gente poder gravar. E hoje é um domingo muito especial, né, filha? Não é? O que é hoje, filha? Dia dos Pais! E aí, como que tá sendo aí na sua casa? Hoje tem almoço especial aí? Aqui, se tudo der certo, a gente vai conseguir fazer uma lasanha, né, Laurinha? Se a Laurinha deixar, né? Se não, é um arroz com ovo frito e tá tudo certo. O importante é comer, né, Laura? O importante é comemorar, né, filha? Então vamos para a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, na nossa lição especial de Dia dos Pais, eu quero que você chame aí o seu papai para assistir essa aula juntinho com você, tá bom? E a Laura agora vai lá com o papai para assistir essa aula, tá bom, filha? E falando do almoço, desse almoço de domingo especial, fala pra mim aí o que vai ter de almoço aí na sua casa. Escreve aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em ler os comentários, tá bom? E falando dessa lição, né, eu quero que você curta, que você comente, que você compartilhe, porque a palavra de Deus, ela deve ser espalhada, ela deve ser pregada, porque Jesus está voltando e muitas pessoas ainda precisam ouvir a palavra de Deus, certo? Conto com vocês então para divulgar a palavra do tá? Vamos falar então do nosso pai? Seu pai já tá aí com você? O meu esposo e a Laurinha já estão aqui do lado, né? Estão aqui ouvindo a lição. E eu vou estar falando algumas características do papai. E você vai aí falando, esse é meu pai, esse parece meu pai, esse não. E nós vamos então aí identificando as características do papai, tá? Eu também vou falando aqui do meu pai. Muitas crianças e muitas pessoas já não têm mais o papai aqui, né? Muitas já têm o papai que foi morar com Deus, já não está mais vivendo entre nós. Muitas crianças não conhecem o pai, muitas crianças têm a mãe como pai, tem pai que também é mãe, né? Tem criança que tem o avô como pai, né? Qual é o seu caso, né? Então, nós vamos falando algumas características e você pensa nessa pessoa que hoje é o seu pai. Seu pai é baixinho ou seu pai é altão? O meu pai é bem alto. O seu pai é magrinho ou o seu pai é fofinho? O meu é fofinho. O da Laura também é fofinho. Ela tá falando aqui que o papai é fofinho. Seu pai é daquele que é conectado? Tá sempre com o celular na mão? Sim, o meu pai é conectado. O da Laura também, né, filha? Tá sempre trabalhando, né, filha? Com o celular na mão. O seu pai é engraçado? Vive fazendo gracinha? Ou é daquele mais sério, mais ranzinza? O meu pai, o Moretão, ele já foi muito engraçado. Mas ultimamente tá bem ranzinza, né, pai? O seu pai é aquele que come bastante? Ou é aquele que fica na cozinha? É o Masterchef? O meu pai come bem, não é de cozinhar, não. O seu pai é do esporte? Gosta de futebol, de basquete, voleibol? Ou é daquele que gosta de ficar mais quietinho, mais sentadinho, mais na dele? Meu pai sempre foi do mais quietinho. Seu pai é chorão? Ou seu pai é mais durão?
Meu pai se faz de durão. Agora o tio Adriano aqui, ele já é mais chorão. São muitas características, né, do nosso pai. E se você parar aí para ir observando o seu pai, você também vai conseguir fazer uma lista de características do seu papai. Bom, na Bíblia, nós temos um pai que ficou conhecido como pai da fé. Lá em Tiago 2:21, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, ou seja, o nome do nosso personagem de hoje, o nosso pai que nós estaremos estudando se chama Abraão, o pai da fé. E em Hebreus 11:8, ele também é conhecido como herói da fé, tá? Porque pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. E essa história encontra-se lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, a partir do capítulo 12 até o capítulo 22. Abraão vivia lá em Ur dos Caldeus. O Senhor então chama Abraão para ele sair do meio da terra dos parentes dele. Abraão, Abraão, né? E o Senhor fala para Abraão: sai da tua terra, no meio dos seus parentes, e vá para um lugar onde eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. E Abraão obedeceu, né? Ele era casado com Sara, mas Sara não podia ter filhos. E mesmo assim, ele obedece. Ele pega Sara e sai do meio dos parentes dele e vai para a terra que o Senhor Deus iria lhe mostrar. E o Senhor fez uma promessa para ele, né? Que ele seria pai de uma grande nação. E passa-se então muito tempo e Abraão continua crendo na palavra do Senhor, na promessa do Senhor. E depois então de muitos e muitos anos, quando ele já era bem velhinho, com 100 anos de idade, eles tiveram então um filho que se chama Isaque. Então, quando eles já estavam bem velhinhos, nasce então Isaque, o filho da promessa, que seria Abraão, foi então o pai de uma grande nação, começando ali então pelo seu filho Isaque. Imagina a alegria de Abraão e de Sara sendo velhinhos, se tornando pais, né? Deve ter sido uma felicidade muito grande, né? Deus estava cumprindo a sua palavra. E então, Deus então resolve testar Abraão, saber se Abraão realmente amava a Deus acima de tudo, inclusive acima de seu filho. Essa é uma pergunta para nós também. Você ama a Deus acima de tudo? Como é o seu coração? A Bíblia fala em Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a primeira coisa que tem que estar no nosso coração é a Deus. Lá em Mateus 6:21, a Bíblia também fala que onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. E onde nós temos guardado o nosso tesouro? É nos nossos brinquedos? É na nossa família? Para o papai aí que está assistindo com a gente? É no seu carro? É no seu emprego? Ou o seu coração está em Deus? Era isso que Deus queria saber de Abraão. Aonde estava o coração de Abraão? E ele então faz um pedido para Abraão. Abraão, pegue o teu filho Isaque e vá até o monte Moriá, o monte onde eu te mostrarei. E oferece lá o teu filho como sacrifício. E agora, aquele filho tão amado de Abraão teria que ser oferecido em sacrifício. Como muitos de vocês sabem, no Antigo Testamento,
era comum, né, as pessoas oferecerem sacrifícios de animais para Deus, né, como oferta para Deus, para a remissão dos seus pecados e perdão dos seus pecados. Mas agora, como Jesus veio e nós já o recebemos, ele foi o sacrifício. E hoje a gente não precisa mais fazer sacrifícios, né? Basta a gente pedir perdão em nome de Jesus, porque Jesus foi o sacrifício naquela cruz. Então, Abraão obedece ao Senhor. Ele pega seu filho Isaque, pega a lenha para acender o holocausto e vai com seu filho e 2 servos até o monte. De longe ele avista o monte. Ele fala para os 2 servos dele. Eu vou ler na Bíblia o que ele fala, tá? Está em Gênesis 22, a partir do versículo 4. Ao 3º dia de caminhada, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, ou seja, o monte onde ele tinha que fazer a oferta, onde Deus tinha mandado ele ir. E ele então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Vocês estão vendo aqui a fé de Abraão? Nós vamos lá adorar e voltaremos juntos. Abraão, pela fé, ele tinha certeza que ele ia voltar com o seu filho Isaque, mas ele ia obedecer a palavra de Deus. Lá em Hebreus 11, versículo 17, fala: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem Deus tinha dito: em Isaque será a tua descendência. Porque ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Então, ele obedeceu porque ele cria que mesmo que se Isaque viesse a morrer no sacrifício, Deus tinha poder para ressuscitar Isaque. Afinal, era uma promessa, né? Abraão seria pai de uma grande nação. E como então ele seria pai de uma grande nação se Isaque morresse? Então ele cria realmente que iria voltar com Isaque. Olha a fé, o tamanho da fé de Abraão. Possamos seguir esse exemplo, acreditar na promessa de Deus, né? Acreditar na palavra do Senhor. E eles então continuaram o caminho, só os 2 caminhando juntos. E aí Isaque pergunta para o pai: pai, nós temos a lenha, nós temos a faca, nós temos o fogo, mas aonde está o animal para o sacrifício? E o pai, então, Abraão, responde para ele: o Senhor proverá. E eles continuaram, então, o caminho até o monte. Chegando lá, eles juntaram as pedras e ergueram um altar. E aqui nós vemos também que Isaque obedeceu ao pai, né? Eles então montaram um altar, colocaram a lenha, e Abraão então amarra Isaque para fazer o sacrifício. Então aqui a Bíblia não fala Isaque esperneou, Isaque não queria, Isaque desobedeceu. Não, Isaque era obediente ao seu pai, né? Então ele estava ali crendo também nas promessas de Deus. Então Abraão amarrou seu filho, colocou no holocausto, e quando pegou a faca para erguer, para acertar em seu filho, um anjo do céu falou com Abraão, bem no momento: Abraão, Abraão. E ele então fala: estou aqui. O anjo então fala para ele: não precisa matar o moço, o seu filho, porque Deus viu que realmente você o ama, que você ama a Deus, né? Que o seu coração está em Deus.
E então Abraão olhou do lado e viu que estava ali preso nos arbustos um carneirinho. E então pegou o carneirinho e ofereceu no holocausto, no lugar de Isaac. Bom, essa história de hoje nos faz pensar, né? Será que estamos sendo obedientes ao nosso Deus? Será que o nosso coração está no nosso Deus? A nossa fé, a nossa esperança, ela tem que estar. Papai, você também tem que ser obediente ao nosso Deus, e nós como filhos obedientes aos nossos pais, porque é isso que o nosso Deus quer de cada um de nós, que a nossa esperança, a nossa fé esteja em Deus e que possamos seguir esse exemplo, né, de fé. Abraão não precisou oferecer Isaac, né, no sacrifício. Deus providenciou ali o cordeiro, mas Deus, por amor a nós, ofereceu o próprio Filho no sacrifício, né? Jesus Cristo, o Filho de Deus, por amor a nós, Deus o enviou para o sacrifício, porque nós vivíamos em pecado. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, desobedecendo a palavra de Deus, desobedecendo o mandamento de Deus, o pecado entrou no mundo e nós então estávamos separados de Deus. E não era isso que Deus queria. Deus queria que nós fôssemos ligados a Ele novamente. Ele nos criou com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, que Ele queria nos ligar novamente com Ele. Mas tinha que ter um sacrifício. E sacrifício então foi Jesus Cristo vindo no nosso lugar, morrendo naquela cruz para remir os nossos pecados. Então, Ele fez o nosso papel, né? Porque a Bíblia fala que todos pecaram, separados estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, né? Mas quando Jesus vem, Ele então leva com Ele os nossos pecados. E quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor das nossas vidas e cremos que Ele é o nosso Salvador realmente, então nós somos ligados com o Pai. E quer amor maior que esse do nosso Deus? Um super pai. Então, se às vezes você se sente sozinho, se seu pai está trabalhando bastante, se seu pai já faleceu, se você não conhece o seu pai, você não está sozinho. Tem um Deus maravilhoso que é um super pai para cada um de nós, que nunca nos deixa sozinhos. É uma oração e nos liga com Ele. Ele está preocupado com você, Ele te ama e nunca vai te deixar sozinho. E tem um versículo, que é o versículo de hoje, que nós vamos decorar, que fala do tamanho desse amor dele por cada um de nós. O versículo está lá em Romanos 5:8 e fala assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Então, a prova do amor de Deus para cada um de nós é Cristo ter morrido pelos nossos pecados, né? Então, que a gente possa, nesse Dia dos Pais, celebrar com o nosso papai, dar um abraço bem apertado de Dia dos Pais, porque esse pai que você tem aí te ama, ele faz tudo para você, tudo que é possível ele faz por você. Mas tem um Deus maravilhoso, que também é o nosso Pai, que entregou o próprio Jesus naquela cruz por amor de cada um de nós. Então, que possamos não nos esquecer nesse dia do nosso Deus, que é o nosso Pai, que nos criou com tanto amor. Celebre com seu Pai e lembre nesse dia também do nosso Deus, certo? Então, é isso aí, meus amores. Foi muito bom estar aqui novamente com vocês. Tenham todos um lindo domingo e até a próxima. Tchau, tchau!